Você deve estar se perguntando, por que eu tenho que aprender plano cartesiano? E por que esse nome estranho, cartesiano? Da onde veio? Será que é possível aprender? E se eu te dizer que sim? Então assista esse vídeo até o final, vem comigo. Beleza, gurizada? Sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje vocês aprenderão o que é um plano cartesiano, um par ordenado e como colocar os pontos no gráfico. E, para finalizar, olhando já um gráfico com os pontos, olhar aquele ponto e saber qual é o par ordenado daquele ponto. Primeiramente, gurizada, vocês devem ter ouvido a frase célebre, ou se não ouviram, vão ouvir hoje. Penso, logo existo. Quem será que disse? Na verdade, quem falou essa frase foi René Descartes, no século XVII, e foi o mesmo que criou o plano cartesiano. E, na verdade, a palavra cartesiano vem do nome dele, ou do sobrenome dele, Descartes, por isso cartesiano. Tá bom. Tá, professor, mas e aonde é que a gente usa isso? Na verdade, está no dia a dia de vocês. Por exemplo, vocês já ouviram falar em GPS? Pô, a gente usa direto, o Uber usa direto. Na verdade, GPS nada mais é um sistema de par ordenado, coordenadas geográficas. E também o sistema de coordenadas é utilizado no cinema. Quem já não foi comprar ingresso e teve que localizar a sua cadeira, também é um sistema de par ordenado, de coordenadas. Também é utilizado em estatística, funções e assim por diante. Então, gurizada, a gente vai começar a construir nosso plano cartesiano. E o plano cartesiano ele é feito de duas semi-retas, ou dois eixos, como a gente diz. O eixo X, o eixo horizontal, e esse eixo a gente chama de eixo das abscissa, e temos o eixo vertical, o Y, que é o eixo das ordenadas. Aonde os dois eixos se cruzam, a gente chama de ponto de origem, ou só origem. Claro, gurizada, uma observação. Ali onde tem x e y pode ser qualquer letra. Mas por que está x e y? Porque é o que normalmente a gente usa no colégio, normalmente os professores colocam x e y. Só por isso. Mas pode ser qualquer letra. Sabia não? Olhando o eixo horizontal e pegando a origem para o sentido da direita, ali os números são positivos. Todos os números que são depois da origem são positivos. Antes do zero são números negativos. Da mesma forma o eixo vertical. Do zero para cima é positivo e do zero para baixo os números são negativos. E claro, né, gurizada, o eixo é infinito. Significa que a gente pode ir os números até onde a gente quiser. Claro que ali só está até o 4, mas poderia ser 5, 7, 10, 20, 100 mil, não importa. A seta indica que ele é infinito, tanto o eixo horizontal como o eixo vertical para cima. Tá, professor, e para baixo que não tem seta, é infinito? Também é infinito. Mas por que tem a seta só para a direita ou para cima? Apenas para indicar que o sentido que os números crescem, tanto para a direita quanto para cima. É mesmo, é? Gurizada, como eu sei que vocês estão aprendendo muito nessa aula, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações para receberem vídeos de qualidade de matemática. Outra questão que vocês têm que aprender, o que é um par ordenado? Entendeu o que eu disse? Na verdade, o par ordenado ele é um ponto no plano cartesiano. Quando vocês verem um ponto nesse plano, esse ponto, na verdade, ele é um par ordenado. Tá, professor, mas por que par ordenado? Porque, na verdade, esse ponto, para a gente conseguir colocar ele no gráfico, a gente precisa de dois valores, o valor do x e o valor do y. Então, por isso que é par ordenado, porque a gente precisa de dois valores. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Gurizada, eu trouxe alguns exemplos de pares ordenados para a gente colocar no plano cartesiano. E vocês vão ver que é muito fácil. Olhando o nosso ponto A, 1 e 2, como é que a gente coloca esse ponto no plano? O primeiro número sempre é o x e o segundo sempre é o y. Ou se tiverem outras letras, o primeiro número é sempre o eixo horizontal, abscissa, e o segundo é sempre o eixo vertical da ordenada. Como o nosso ponto A é 1 e 2, o nosso primeiro número é 1, então é o eixo horizontal, o eixo do x. E aí o que a gente faz? A gente procura o 1 no plano. Da mesma forma o número 2. Como ele é o segundo número, a gente procura no eixo vertical, no eixo da ordenada. Então o encontro desses dois números é o ponto no plano cartesiano. E esse ponto a gente vai chamar de A. É assim que o ponto A fica no gráfico. Meu Deus. Agora temos o ponto B, que é menos 13, 2. Em que parte do plano ele fica? Gurizada, a mesma coisa. A gente procura o primeiro número, menos 3, na horizontal, no eixo horizontal, e procuramos o 2 no eixo vertical. Encontrados os dois números, o encontro deles vai ser o ponto B.
E agora o ponto C, menos 2 e menos 3. De novo, menos 2 a gente procura na horizontal e o menos 3 na vertical. Encontrados, unimos eles e está aí o ponto C. Ponto D, menos 3 e 3. Procuramos o menos 3 na horizontal e o ponto 3 na vertical. O encontro dos dois, temos o ponto D. Parece fácil, né? E é fácil. Se estão achando fácil, coloquem a palavra fácil nos comentários. Ponto E, 0 e 4. Como a gente coloca no plano cartesiano? Quando acontecer de um par ordenado tiver um zero, basta pegar o número que não for zero e colocar em cima do E. Olhando esse ponto, o 4 que não é zero, ele está no eixo X ou eixo Y? Está no eixo Y, porque ele é o segundo número. Então o ponto vai ficar em cima do 4 no eixo Y. Ponto F, 2 e 0. Mesma coisa. Como tem o zero, o número que não for zero é o que vai ficar em cima do eixo. Como vocês estão vendo, o 2 está em qual lado? É o primeiro número. Então ele está no eixo X. Logo, o ponto vai ficar em cima do 2, no eixo X. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E para finalizar, e isso vai ser o mais importante de todo o conteúdo visto até agora, como vocês estão vendo, tem um triângulo dentro do plano cartesiano. E ele está pedindo para identificar os pontos dos vértices, ou os pares ordenados do vértice. Como a gente identifica? Pegando o ponto A, qual é os números que vão em direção ao A do eixo X e do eixo Y? O 3 e o 4. Logo, o nosso par ordenado do A é 3 e 4, e a gente escreve assim. E o ponto B? Mesma coisa. Quais são os números que vão ao encontro do ponto B? O 3 e o 1. Logo, o nosso par ordenado B vai ser 3 e 1, como vocês estão vendo. E o C? Mesma coisa. Tem o 6 na horizontal e 1 na vertical. Então, o nosso par ordenado C vai ser 6 e 1. E claro, e sempre começando pelo eixo horizontal, o eixo X e o eixo das abscissas. Gurizada, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje nessa aula. Se quiserem saber mais sobre funções ou qualquer conteúdo de ensino médio, é só clicar neste vídeo aqui. Valeu!